capítulo 6, 200 a 209, figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. 200. Quinto. Finalmente, os predestinados mantêm-se nos caminhos da Santíssima Virgem, isto é, imitam-na, e nisto eles são verdadeiramente felizes e devotos, trazendo assim o sinal infalível de sua predestinação. Esta boa mãe lhes diz: Beatique custodiunt, vias meas, Provérbios 8, 32, bem-aventurados os que praticam minhas virtudes, e caminham sobre as pegadas de minha vida, com o socorro da divina graça. Eles são felizes neste mundo, durante sua vida, devido à abundância de graças e de doçuras que eu lhes comunico de minha plenitude, com muito mais abundância que aos outros, que não me imitam tão esforçadamente. Eles são felizes em sua morte, que é doce e tranquila, e na qual eu os assisto, para os conduzir às alegrias da eternidade. Serão finalmente felizes na eternidade, porque jamais se perdeu algum dos meus servos, que durante a vida tem imitado fielmente as minhas virtudes. Os réprobos, ao contrário, são infelizes durante a vida, em sua morte e na eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem em suas virtudes, contentando-se com pertencer a alguma de suas confrarias, com recitar uma ou outra oração em sua honra, ou fazer qualquer devoção exterior. Artigo 2º a Santíssima Virgem e os seus escravos por amor. 201. Eis, em seguida, os caridosos deveres que a Santíssima Virgem cumpre como a melhor das mães, para com seus fiéis servos, que a ela se deram como indiquei, e conforme a figura de Jacó. Parágrafo 1º. Ela os ama, ego diligentes me diligo eu amo aqueles que me amam, Provérbios 8, 17. Ela os ama, primeiro porque é sua verdadeira mãe, ora, uma mãe ama sempre seu filho, o fruto de suas entranhas. Segundo, ela os ama por reconhecimento, pois que eles efetivamente a amam como sua boa mãe. Terceiros, ela os ama, porque, sendo predestinados, Deus os ama. Jacob de Leshi, Esau alten odiou Abui, amei Jacó, porém aborreci Esau. Romanos 9, 13, 4, ela os ama porque eles se lhe consagraram, e porque são sua partilha e herança. Em Israel hereditário, Eclesiástico 24, 13. 202. Ela os ama ternamente, e com mais ternura do que todas as mães juntas. Acumulai, se puderdes, num só coração materno e por um filho único, todo o amor natural que todas as mães deste mundo têm por seus filhos. Sem dúvida essa mãe amaria muito esse filho. É verdade, entretanto, que Maria ama ainda mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. Ela não os ama somente com afeição, mas também com eficácia. Seu amor por eles é ativo e efetivo, como aquele de Rebeca por Jacob, e muito mais. Eis o que esta boa mãe, da qual Rebeca era apenas a figura, faz com o fito de alcançar, para seus filhos, a bênção do Pai Celestial. 203. Primeiro, ela espreita, como Rebeca, as ocasiões favoráveis de lhes proporcionar algum bem, de os engrandecer, de os enriquecer. Ela vê claramente em Deus todos os bens e males, as boas e más fortunas, as bênçãos e as maldições divinas, e por isso, já de longe, dispõe as coisas para isentar seus servos de todo mal, e cumulá-los de todos os bens. De sorte que, se há um bom proveito para alcançar em Deus, pela fidelidade de uma criatura em algum alto emprego, é certo que Maria o conseguirá para algum de seus filhos, e lhe dará a graça de chegar ao fim com fidelidade. Ipsa procura-te negotia nostra, diz um santo. 204. Segundo, ela lhes dá bons conselhos, como Rebeca a Jacó, filho aqui esse concilis meis meu filho, segue meus conselhos, Gênesis 27, 8. E entre outros conselhos, ela lhe sugere levar-lhe 2 cabritos, e isto é, seu corpo e sua alma, de lhos consagrar para que ela prepare um manjar agradável a Deus, e de fazer tudo o que Jesus Cristo, seu Filho, nos ensinou pela palavra e pelo exemplo. Se não é diretamente que lhes dá seus conselhos,
Falo pelo ministério dos anjos, para os quais constitui o maior prazer e a maior honra obedecer a menor de suas ordens para descer à terra e auxiliar seus fiéis servos. 205. Terceiro, quando lhe levamos e consagramos nosso corpo e nossa alma com tudo que deles depende, sem nada excetuar, que faz esta boa mãe, o mesmo que fez, outrora, Rebeca, aos 2 cabritos que Jacó lhe trouxe. Primeiro, mata-os, tirando-lhes a vida do velho Adão. Segundo, escorcha-os e despoja, da pele natural, das inclinações naturais, do amor próprio, da vontade própria e de todo apego à criatura. Terceiro, purifica-os de toda mancha, sujeira e pecado. Quarto, prepara-os ao gosto de Deus e para sua maior glória. Ninguém como ela conhece perfeitamente este gosto divino e esta maior glória do Altíssimo, e portanto, só ela pode, sem enganar, se aprontar e preparar nosso corpo e nossa alma de acordo com esse gosto infinitamente elevado e essa glória infinitamente oculta. 206. Quarto, esta boa mãe, depois de receber a oferenda perfeita que lhe fizemos de nós mesmos e de nossos próprios méritos e satisfações, pela devoção de que falei, depois de nos ter despojado de nossos antigos hábitos, limpa-nos e nos torna dignos de aparecer diante de nosso Pai Celeste. Primeiro, ela nos cobre com as vestes limpas, novas, preciosas e perfumadas de Esaú, o primogênito, isto é, de Jesus Cristo seu Filho, daquelas vestes que ela conserva em sua casa, ou, por outra, em seu poder, pois que é a tesoureira, a dispensadora universal dos méritos e virtudes de seu Filho Jesus Cristo, dons que ela dispensa e comunica a quem quer, quando quer, como quer, e enquanto quer, como já vimos acima. Segundo, ela rodeia o pescoço e as mãos de seus servos com o pelo dos carneiros mortos e escorchados, quer dizer, ela os reveste dos méritos e do valor de suas próprias ações. Ela mata e mortifica, em verdade, tudo o que eles têm de impuro e imperfeito em suas pessoas, mas não perde nem dissipa o bem que neles a graça já realizou, pelo contrário. Guarda-o e aumenta-o para lhes ornar e fortalecer o pescoço e as mãos, isto é, para que eles tenham força para carregar o jugo do Senhor, que se carrega ao pescoço, e para fazerem grandes coisas que redundem na glória de Deus e na salvação de seus irmãos. Terceiro, ela põe um novo perfume e uma nova graça nessas vestes e ornamentos, pelo contato de suas próprias vestes. Seus méritos e suas virtudes, que ela, ao morrer, lhes legou em testamento, como diz uma santa religiosa do século XVII, morta em odor de santidade, e que o soube por revelação, de modo que todos os seus servidores, seus fiéis servos e escravos ficam duplamente vestidos, com as vestes dela e com as de seu filho. Onis domesticiei-os vestiti sunt duplicibus, Provérbios 31:21. Por isso eles não têm que recear o frio de Jesus Cristo, branco como a neve, que os réprobos, completamente nos e despojados dos méritos de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem, não poderão suportar. 207. Quinto, ela consegue-lhes enfim a bênção do Pai Celeste, se bem que eles sejam os segundos, os filhos adotivos, e portanto, não devessem recebê-la com essas roupas novas, preciosas e odorosas, e com seu corpo e alma bem preparados e dispostos, eles se aproximam confiantes do leito de repouso do Pai Celeste. Este os ouve e os reconhece pela voz, a voz do pecador, toca-lhes as mãos cobertas de pelos, aspira o perfume que de suas vestes se desprende, come alegremente o que Maria lhe preparou, e neles reconhecendo os méritos e o bom odor de seu filho e de sua Mãe Santíssima. Primeiro, dá-lhe sua dupla bênção, bênção do orvalho do céu. De Horicaili, Gênesis 27:28, isto é, da graça divina que é a semente da glória. Benedicit nos in uni benedictione spirituali in Cristo Jesus, Efésios 1:3, Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus, bênção da fertilidade da terra.
de Pingetudine Terrai, Gênesis 27, 28, em outras palavras, que este bom Pai lhes dá seu pão cotidiano e uma abundância suficiente de bens deste mundo. Segundo, fala os senhores de seus outros irmãos, os reprovados, embora esta primazia nem sempre transpareça neste mundo que passa num instante, e no qual dominam muitas vezes os reprovados. Peccatores effabuntur et gloriabuntur, Salmo 93, 3, 4, vidi impium super exaltatum e elevatum, Salmo 36, 35, essa primazia é, no entanto, verdadeira e será manifestada por toda a eternidade, no outro mundo, onde os justos, como diz o Espírito Santo, dominarão e comandarão as nações. Dominabuntur populis, Sabedoria 3, 8, terceiro. Sua Majestade, não contente de abençoá-los em suas pessoas e em seus bens, abençoa ainda todos os que eles abençoarem, e amaldiçoa todos os que os amaldiçoarem e perseguirem. Parágrafo 2º, ela os mantém. 208. O segundo dever de caridade que a Santíssima Virgem exerce para com seus fiéis servos é provê-los de tudo para o corpo e para a alma. Ela lhes fornece as vestes duplas, como acabamos de ver, dá-lhes de comer os manjares mais finos da mesa de Deus, dá-lhes o pão da vida que ela formou. A generationibus meis implemini, Eclesiástico 24, 26. Meus queridos filhos, lhes diz ela, sob o nome da sabedoria, enchei-vos de meus frutos, isto é, de Jesus, o fruto de vida que eu pus no mundo para vós venite, comedite penem et bibite vinum codimis cui vobis, Provérbios 9, 5, comedite et bibite, et inebriamini, carissimi, Cântico 5, 1, vinde, lhes repete, comei do meu pão, que é Jesus, e bebei do vinho de seu amor, que para vós preparei com o leite de meus seios. E como é a tesoureira e a dispensadora dos dons e das graças do Altíssimo, ela toma uma boa porção, a melhor, para alimentar e sustentar seus filhos e servos. Eles são fortalecidos com o pão vivo, embriagados com o vinho que gera virgens, são levados ao seio. Adilbera portamini, Isaías 66, 12, e tem tanta facilidade em carregar o jugo de Jesus Cristo, que quase não lhe sentem o peso, graças ao óleo da devoção com que ela o faz apodrecer. Ogum iorum computrescet, a faciolei, Isaías 10, 27. Parágrafo 3º. Ela os conduz. 209. O terceiro bem que a Santíssima Virgem faz a seus fiéis servos é conduzi-los e dirigi-los conforme a vontade de seu filho. Rebeca conduzia o pequeno Jacó e de vez em quando lhe dava bons conselhos, e deu-lhe-os tanto para ele atrair a bênção de Isaque, como para subtrair-se à fúria de Esaú. Maria, a estrela do mar, guia todos os seus fiéis servos a bom porto, mostra-lhes os caminhos da vida eterna, desvia-os dos passos perigosos, leva-os pela mão nas sendas da justiça, sustém-nos quando estão prestes a cair, levanta-os quando caíram, repreende-os, como mãe caridosa, quando cometem alguma falta, e até, às vezes, os castiga amorosamente. Um filho que obedece a Maria, pode acaso errar o caminho, que leva à eternidade ipsam sequens, non devias, seguindo-a, não vos extraviareis, diz São Bernardo. Não temais que um verdadeiro filho de Maria se deixe enganar pelo demônio e venha a cair em alguma heresia formal, onde se manifesta a mão condutora de Maria. Aí não se encontram nem o espírito maligno com suas ilusões, nem os hereges com seus sofismas, ipsa tenente, non corruis.